aí galera, que é aqui no Miro do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. E dessa vez é pra trazer uma impressão de anime, uma análise do episódio em si. Kimetsu no Yaiba volta aqui pro canal com o seu quinto episódio pra ser analisado. Antes de começar, devo lembrar vocês para dar aquele joinha, dar aquele like para estar ajudando o vídeo. E se você curte esse tipo de conteúdo, curiosidades, impressões de análise e afins, se inscreve no canal para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia, beleza? Então deixa de enrolar e vamos falar do que interessa. Kimetsu no Yaiba, episódio 5. No caso, logo de início desse episódio, a gente tem a recapitulação daquela luta do episódio anterior, né? Naquele momento onde a gente acaba mesmo vendo ali que o protagonista venceu. E logo após essa conclusão, a gente começa a ver algumas coisas com a perspectiva do inimigo. Eu achei interessante isso, porque mostra que os Onis não são somente Onis. Eles também têm a capacidade de pensar e também lembram de algumas coisas da sua vida passada, onde até mesmo justamente fundamenta o porquê da Nezuko ter ali tanto aquele clima e até mesmo aquela ligação com seu irmão, porque os Onis não são literalmente só Onis, né? Só demônios. E aí o que acontece é que a gente vê ali o inimigo pensando e lembrando quando encontrou com um mentor aí do protagonista, onde até mesmo ele estava matando sua mãe ou irmã, não sei, entendi muito bem, mas ele estava matando alguém da família dele, e aí naquele momento chega ali o mentor do protagonista e começa a caçá-lo. E justamente essa lembrança é porque ele viu o próprio mentor, o próprio cara que tentou matá-lo anteriormente no protagonista. E aí no fim das contas o que a gente acaba vendo é que simplesmente o cara ainda vai voltando mais ainda no seu passado, onde em um certo momento o protagonista começa a rezar pelaquele Oni, pedir para que Deus o ajude e que no caso, em um momento, se ele for reencarnar em outra vida, que ele não reencarne como Oni, que ele não nasça como aquele monstro. E isso aí meio que faz algum sentido na visão que o cara tá tendo ali. É como se ele tivesse ido para o paraíso ou algo do tipo, onde ele consegue reencontrar seu irmão novamente. Achei muito legal de ver essa cena. Logo após isso a gente vê que se conclui todo o treinamento. O treinamento para ser um caçador de Onis, né, que é como se fosse um treinamento, né, para começar e ter ali a certificado que ele pode caçar Onis e começar a ser ranqueado ali dentro dos caçadores e até mesmo participar de uma escola, acaba muito rápido. Isso é culpa do anime? Não. O anime até mesmo tá melhor que o mangá em si. Tendo em vista que o mangá ele é assim mesmo, ele é apressado, ele não é devagar. Meio que deu para entender, o autor não quis pegar aquela questão de crescimento que geralmente rola nos shonens comum. E por conta disso a gente não vê realmente detalhes desse treinamento do protagonista realmente lutando para conseguir ficar mais forte. Simplesmente a gente só entende que passou 7 dias em apenas alguns minutos. Eu acho isso ruim, eu não acho que isso seja bom, apesar de que a história vai se desenrolar a partir de agora. Meio que ele dá aquele fundamentação para você entender que o protagonista não está ali simplesmente por nada. Ele realmente passou por bons desafios, passou por um longo treinamento, passou por uma longa classificação para ser o que ele é. No fim das contas a gente acaba vendo que os personagens que eu tinha comentado no episódio anterior, né, que apareceu ali, que eles tinham características para ser personagens específicos na trama em si, claro, acabaram vencendo. Isso é uma outra falha do material original, né? Porque todo mundo que tem característica diferente era óbvio que seria os personagens a ser aqueles que se tornariam os próximos caçadores de Onis. Isso é ruim porque deixa a gente já sabendo o que vai acontecer no futuro da trama. Enfim, o que acontece é que a gente acaba vendo aí que aquelas duas louquinhas lá, aquelas duas bugadas lá, que é a organizadora do evento em si, acabam dizendo que eles foram os vencedores, entregam aí uma espécie de comunicador walkie-talkie, que seria, no caso, corvos enfeitiçados, que conseguem falar para poder ser a comunicação ali entre os personagens. A gente já começa vendo um alívio cômico da obra, que é aquele galeringuinho ali que está sempre com medo e achando que vai morrer toda hora. Ele realmente é um alívio cômico, onde até mesmo um pardal é que é o seu comunicador. Eu achei bem bizarro isso, tendo em vista que elas estão falando que eles vão receber corvos e o cara recebe um pardal. Realmente ele é uma sátira no meio de tudo aquilo ali que está acontecendo. O que a gente acaba vendo é que o protagonista luta e luta mesmo para voltar para casa, para rever aí, no caso,
tanto o seu mentor como a sua irmã, a sua querida irmã que ele tanto ama. No caso, no caminho, ele está sofrendo muito. Isso só demonstra o quanto ele sofreu nesses 7 dias de prova ali para poder conseguir ser um caçador de Oni. E não deixando de lado uma coisa importante é que eles escolheram o material que eles usariam no caso para fazer suas espadas. O protagonista foi o mais esperto e utilizou a sua maior habilidade, né? A habilidade de cheiro, para cheirar o melhor aço, a melhor parte ali daquelas pedras misturadas com aço que ele iria utilizar. E no fim de tudo, o que a gente acaba vendo é que ele chega lá, tem um encontro até mesmo emocionante com a sua irmã acaba até mesmo acordando para recepcioná-lo. É bonito porque ela abraça ele, tá? Um negócio até bem fofo, é interessante, né? Porque ele é fofinha mesmo sendo um demônio encapetado lá. É legal de ver isso, eu acho bem interessante a construção desses dois personagens juntos. E também a gente vê o professor dele, o mentor dele, vindo falar com ele, né? Dar um grande abraço nos dois ali e ver aquele sentimento de felicidade, onde até mesmo ele chora de tão feliz que ele tá. Porque depois de anos e anos, ele foi o único que conseguiu matar aquela fera gigantesca e até mesmo completar o seu treinamento. É um dos únicos que conseguiu passar por aquele transtorno todinho e ele não perdeu. É legal de ver isso, essa preocupação e até mesmo esse carinho que o mentor tem por ele. Não é só o mentor, não é só um cara que ensinou, é um cara que realmente tem um carinho de fato pelo seu aprendiz. No final de tudo, o que a gente acaba vendo é que eles vão conversando um pouco, é falar também por que a garota sempre está dormindo, porque a Nezuko nunca está acordada, e a teoria que o professor dele diz para ele é que acha que ela está dormindo para compensar a falta de comida dela. É o mais óbvio a se pensar, mas não há uma explicação de fato para isso. E aí o que acontece é que a gente vê a chegada da espada dele, e mais alívio cômico entra aí para o episódio em si. No caso, o cara que traz ali a espada dele, onde até mesmo é um cara que conhece o seu mentor, e o mentor já sabe que ele é meio estranho, né? É meio diferente na hora de falar, só fala de espada, é meio obcecado por isso. E aí a gente vê que o protagonista recebe a espada. Uma coisa interessante que eu falo pra esse cara é que o protagonista poderia ser uma bênção, uma coisa do tipo, porque ele tem os cabelos vermelhados e ele é como se fosse alguém relacionado com o sol, uma bênção no caso para todo mundo, para a nação, tanto faz. E aí o que acontece é que de fato a espada dele muda de cor, que era uma das coisas que acontecem com as espadas feitas aí para os caçadores de Onis, e a espada dele fica preta, que é algo bem bizarro, apesar de ser raro e interessante segundo o seu mentor. Mas não tem cor, não emite cor nenhuma, praticamente todo mundo tem uma cor, e é bem legal, né? Porque todo mundo vê algo brilhante, e até mesmo o cara ficou decepcionado, o cara esperou ser espada, tendo em vista que ele tinha um cabelo avermelhado, poderia ser um vermelho brilhante, como ele fala e tal, e é até engraçada a cena. No fim das contas, a gente acaba vendo que ele é chamado para uma missão. O seu corpo traz aí a informação dizendo que ele tem uma missão para matar um monstro em específico. E agora, de fato, teremos o início da história dele como um caçador de Oni, onde ele vai continuar aí perguntando pela sua irmã a vários e vários Oni. Eu acho que agora sim vai ficar bem interessante e, de fato, agora a história pode realmente ter um trabalhar e desenvolvimento melhor daqui para frente. E é isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo, dá um like aí, comenta, não deixa de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações do vídeo que eu postar aqui todo dia, beleza? Valeu, galera. Fui!